Passamos à nossa próxima exposição. Vocês terão agora a presença do nosso querido conferencista e parte do patrimônio material do Congelde, Simão Pedro, que é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, em Patrocínio, Minas Gerais, e membro do Conselho Regional Espírita do Alto Paranaíba. Hoje ele nos traz como tema: não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença. Bem-vindo, Simão. Obrigado, gente. Boa tarde. Eu já vou pedindo desculpas pela voz que não vai sair muito fácil. Eu estou tendo que puxá-la bem no fundo aqui, não está dando para sair, não. E a cada 2 palavras devem ser 3 tosses, mais ou menos. Mas não é Covid, pode ficar tranquilo. Já está diagnosticado, não tem nada disso. Mas vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa proposta que nos foi trazida, que é justamente sobre a questão da crença, da fé, da atitude. Em tese, crença, fé e atitude deveriam andar juntas, em tese. Mas é preciso conhecer para poder crer e crer para continuar conhecendo. Essa é uma fala de um dos apologetas, dos pais da igreja lá do século I, chamado Santo Anselmo. Ele dizia o seguinte: é necessário crer para compreender, sobretudo compreender para continuar crendo. Então, Santo Anselmo, lá no século I, ele já trazia uma ideia de que a crença, a fé, não seria algo dissociada da razão, que era um impulso primeiro, mas esse impulso primeiro necessitava de compreensão. E havendo a compreensão, continuaria a crença. Então a crença, ela é um impulso, aquele primeiro impulso, e depois o raciocínio, a razão, vai entendendo a fé, vai excluindo aquilo que não encontra aplicabilidade e abraçando aquilo que tem a racionalidade aplicativa. Mas nós precisamos fazer uma outra dissociação: fé e crença religiosa. Fé e crença, alguns falam, são coisas diferentes. Tudo igual. Fé... Não, calma. Fé e crença, gente, é igual. A diferença é que crença está atrelada a um segmento religioso. Então nós temos que dissociar uma coisa da outra. Não fé de crença, mas fé de uma crença religiosa. E isso Emmanuel faz. Quando perguntam a ele, na questão 354 do livro O Consolador, ele diz que a fé é a certeza em Deus. Ele diz: ter fé é a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Ou seja, a crença religiosa, ela põe um limite para a fé. Ela não permite uma expansão. Fica dentro daquilo que a crença estabelecer. Como lá no século agostiniano. No século IV, Agostinho dizia: credum quia absurdum. Ou seja, eu creio porque é absurdo, dizia Santo Agostinho. Quando chega no século XVIII, começa-se a ideia de non credum quia me passe absurdum. Eu não creio justamente porque é absurdo. Então é preciso que nós observemos esse elemento da fé, do crer. Do crer não como um elemento religioso,
do crer como uma relação entre uma criatura e um Criador. É uma relação direta. É uma relação que não tem intermediação. A fé, monossílabo, 2 letrinhas, é talvez o sentimento de maior envergadura que nós temos em relação à nossa existência, em relação à nossa essência, em relação ao Criador. Que venhamos a dar qualquer nome a Ele, Criador. Mas é o sentimento, é aquele sentimento, aquele pensamento íntimo que nos liga a um Criador, que nos liga a essa ideia de uma origem. Então é isso que Emmanuel, quando questionado nessa questão 354 do livro Consolador, ele foi dizer: ter fé é guardar no coração a certeza em Deus, a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. É como se nós imaginássemos um aquário dentro de um oceano. Dentro do aquário, peixes. Fora do aquário, peixes. Fé, os peixes dentro do aquário. Religiosa, crença religiosa, dentro do aquário. A fé, o que está de fora do aquário. Se você olha longe, você não enxerga o aquário, ele é de vidro, transparente. Então você vê todos os peixes nadando no oceano da fé. Mas se você chega perto, uns estão na crença religiosa, dentro de um aquário. Não conseguem romper, porque há um limitante. Um limitante que surge quando não conseguimos nos elevar em pensamento ao Criador. Nós reduzimos o Criador ao nosso próprio pensamento. Em vez de buscar uma elevação, nós fazemos uma diminuição, um rebaixamento do Criador. Quando falamos estudos teológicos, são estudos que tentam reduzir o Criador ao tamanho daquele que o estuda, e não elevar aquele que estuda ao tamanho próximo de um pensamento que possa abarcar o Criador. Então, isso é a ideia da crença não edificante, que é a crença limitante. Agora, essa crença, essa fé, essa luminosa certeza em Deus, que Emmanuel nos coloca, repito, questão 354 do livro Consolador, ela não é conferida, ela não é dada. A fé é construída. Ninguém recebe fé. Ninguém dá fé. A fé, cada um a constrói pelas suas próprias experiências. E quem nos fala isso é Emmanuel novamente, no capítulo 40 do livro Vinha de Luz. Quando ele escreve: a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Veja, não é serviço de menor esforço. E ele escreve no mesmo capítulo 40: a árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações. Vejam que duas frases que nos indicam que fé não é algo herdado, não é algo dado, não é algo transferido, é algo construído. Então vejamos, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. E a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Fala de Emmanuel. Então percebamos que quando falamos em fé, não é algo de um campo puro e simples, etéreo, místico, metafísico. Não. Fé
É uma construção. Uma construção que nós fazemos numa jornada evolutiva. E no momento, a crença religiosa, ela é ampla. Mas quando se chega ao limite, percebe-se que é mais o sentimento chamado fé. E essa conquista que Emmanuel chama, não é serviço de menor esforço, nós veremos observando um dos apóstolos do Cristo. Observando a figura de Pedro. Houve um momento que estavam os apóstolos pescando, numa noite, já alta madrugada, e percebem um vulto caminhando sobre as águas. E eles se atemorizam, porque achavam, é o texto do Evangelho, achavam que era um fantasma, isso é o termo do Evangelho, e aquele vulto disse: não temais, sou eu. E era o Cristo. E naquele momento Pedro então diz, a tosse ele não disse, essa é minha. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me a ti. E ele diz: vem. E o evangelista diz que Pedro saiu do barco, começou a pisar na água, e à medida que as ondas lhe batiam as pernas, ele se atemorizou e começou a afundar. E aí ele disse: Senhor, socorre-me. E Jesus pega ali pelo braço, levanta-o e diz a ele: homem de pequena fé. Fé tem tamanho? Tem. Fé tem tamanho. Se não tivesse, ele não teria dito a ele: homem de pequena fé. Voltemos a Emmanuel, capítulo 40, livro Fonte Viva, Vinha de Luz. A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Falas dele. Então significa que essa fé, esse homem de pequena fé, iria robustecê-la. Ele convive com Jesus. Convive, acompanha diversos fatos e atos. E na noite em que Jesus seria preso, eles no cenáculo, ali fazendo a última ceia, mostra que a gente tem que dar atenção ao lado material da comida também, né? Eu gostei dessa, porque eu vou para o sacrifício, mas antes eu vou comer, né? Então mostra que, né, eu sou associado a esse grupo. E ali na ceia ele diz assim: serei traído, serei abandonado. E aí Pedro diz para ele: Senhor, eu nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte, se preciso for. E Jesus, todo tranquilo, olha para Pedro e fala: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar como o vento ciranda o trigo. Ou seja, quer te fazer dobrar como o vento dobra um trigo. E ele diz assim: mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Essas frases são relatadas por Lucas com uma precisão. Pedro, Pedro. Minha mãe, quando me chamava assim, repetindo o nome, era um negócio danado, né? Embora, quando ela me chamava por Simão Pedro, eu não precisava nem repetir, eu já sabia que era encrenca da certa. Me chamar por Pedro era estranho. Alguma coisa eu tinha feito. Simão era para fazer alguma coisa para ela. E pelo apelido era para ganhar alguma coisa. Mas quando ela falava comigo, Simão, Simão, ou Pedro, Pedro, e o pior era Simão Pedro, Simão Pedro, aí a coisa ficava feia. E assim Jesus fez com Pedro. Pedro, Pedro,
Os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer que fé pode desfalecer? Pode. Senão Jesus não teria dito isso a Pedro. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Ok, aconteceu isso. Jesus foi preso na noite do julgamento, se é que pode se chamar de julgamento, mas na noite do julgamento, Pedro nega Jesus 3 vezes. Ou seja, sua fé não era robusta. Talvez não era pequena, mas desfaleceu. Jesus é crucificado, apresenta-se para os seus discípulos, fica ali durante um certo tempo, vai embora, e ficam os apóstolos. E num dia, estavam Pedro e João indo para o templo em Jerusalém, e subindo a escadaria da porta de Formosa, eles se deparam com um paralítico, termo do Evangelho. E esse paralítico pede uma esmola a Pedro. E aí aquele mesmo Pedro que foi dito a ele que ele tinha pequena fé, o mesmo Pedro que havia negado a Jesus por desfalecer na fé, ele foi dizer àquele paralítico: ouro e prata eu não tenho. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz o texto que o homem levantou-se e foi andando, cantando e louvando a Deus. Uma pequena fé, um titubeio na fé, uma demonstração de fé. Então, isso é fé. Por isso, Emmanuel dizer que a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Daí entendemos porque Paulo dizia: peleja na fé. Veja, quando ele dizia: sede atletas do Cristo, peleja na fé. Porque não é simples, não é dada, ninguém vai dar fé para ninguém. Ela precisa ser construída. E aí voltamos à ideia de Santo Anselmo lá, ele é um dos apologetas, antes até de Agostinho receber esse título, ele é um dos pais da igreja, da época que a igreja entendia-se como eclesia. Eles, São João Crisóstomo, Santo Atanásio, Santo Orígenes. Mas Simão, você é espírita falando santo, mas esse era o nome deles. É nome. Como vou chamar qualquer um que tem o título, o seu título, o padre fulano de tal, porque esse faz parte do nome dele. Então, é o nome. Então, Santo Anselmo, grande pensador, ele foi dizer isso. É necessário crer para compreender. Sobretudo, compreender para continuar crendo. Então, falta-nos um pequeno impulso, que é essa primeira parte da fala de Santo Anselmo. Crer para compreender. Até mesmo a ciência, ela não refuta algo que ela não sabe ainda. Ela elabora uma hipótese primeiro, mas ela não refuta. Ela só refuta depois de analisar. Então, a fé também, que nós vamos chamá-la fé natural, não é uma refutação, nós não podemos refutar. Se eu não tenho ainda uma explicação, uma base racional, fato é que está acontecendo, então eu preciso observar. Isso é que Santo Anselmo dizia: crer para compreender, abrir-se para entender. E Kardec fez isso. Muitos, quando tratam do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6 em especial, item 8, item 11, colocam uma refutação de Kardec à fé cega.
Kardec não refutou a fé cega, não nesse tópico. Ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte: a fé cega levada ao excesso gera o fanatismo. A fé cega levada ao excesso gera o fanatismo. Levada ao excesso. Por que levada ao excesso? Porque a fé natural, ela não tem uma explicação no momento. É apenas um eu sei. É apenas um eu sei. Não, eu sei. Eu sinto isso. Eu sinto isso, não é racional. Mas é preciso sentir isso e depois analisar isso. Então ele escreveu a fé cega quando levada ao excesso. Ao excesso. E em nome da fé racionalizada, muitos espíritas criaram a fé raciocinada, muitos espíritas criaram a fé racionalizada. Kardec nunca falou de fé racionalizada, ele falou de fé raciocinada. Como falou Santo Anselmo, como falou Santo Agostinho, ainda encarnado, enquanto filósofo. Como falou também o pensamento tomista, Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. O que se separa é o que é acho do que é sei. E para falar o sei, eu posso muitas vezes não conseguir explicar. Filosofia do Chicó, lá do Alto da Compadecida. Só sei que foi assim, não sei, só sei que foi assim. Não é essa a lógica filosófica? Então essa parte da fé natural, nós a encontramos. Nós encontramos na passagem da mulher do fluxo de sangue. Que diz o texto que ela padeceu anos. Algumas traduções colocam 15, outras traduções colocam 12. Mais de 10, que aí dá certo com todas as traduções. Padeceu de uma hemorragia. Ora, ela é chamada de mulher hemofílica, mulher hemorroísa, mulher do fluxo de sangue, mulher da hemorragia crônica. Mas o fato é que aquela mulher, para a sociedade da época, não podia conviver com ninguém. Porque uma mulher em sangramento, termos da época, era impura. E o sangramento dela equivalia-se a um processo menstrual. 12 anos seguidos, 15 anos seguidos. E então ela não podia se mostrar. Porque diz o texto levítico, reforçado no Deuteronômio, que uma mulher no período impuro, se tocar em alguém, tem que pôr fogo no lugar que ela tocou. Se ela sentar em um banco, tem que pôr fogo no banco. Se ela caminhar pela rua, tem que limpar a rua. Isso é o que está lá. Então imaginemos a situação da mulher, para a gente entender o porquê que ela buscou tanto uma ajuda. Não era só uma questão dela, física, biológica, era uma questão social também. E ela então disse para si: eu não conseguirei chegar até ele. Ele anda ladeado por pessoas, por multidão de pessoas. Mas se eu conseguir tocá-lo, eu serei curada. E o evangelista Lucas, narrando essa cena, ele diz que a mulher, chegando por trás, tocou a borda da túnica. A borda. A borda tem dois sentidos. O sentido exterior, pura e simplesmente, borda, barra, parte de baixo. Mas borda também era o cordão dos mestres, que hoje ainda se usa no judaísmo. Por baixo da camisa você tem uma outra com os cordões. Aqueles cordões chamam bordas. E somente toca aquele que busca auxílio. Então, que seja um, que seja outro. Fato é que ela chegou por trás, com dificuldades, e tocou-lhe a borda da túnica. E nesse momento, Jesus diz: para.
alguém me tocou. E um dos discípulos disse assim: Senhor, como tu dizes, alguém me tocou, se todos te empurram? O senhor não está raciocinando direito. Está todo mundo te empurrando para lá, empurrando para cá, e o senhor pede para parar, porque alguém tocou? E ele disse: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu poder, em outras traduções. Isso é fé natural dela. Não precisou raciocinar nada. Ela só disse: conheço a autoridade dele, tanto que toca a borda, o cordão. Conheço a autoridade dele. Se eu tocar, serei curado. Ele nem precisa me ver. E aí ela disse: Senhor, fui eu. E ele vira-se para ela e fala: grande é a tua fé. Vá, né? Que você está curada. Ponto. Isso é fé natural. É isso que nós não podemos racionalizar. É isso que nós não podemos tirar da pessoa. Porque é essa fé natural que vai crescer. E raciocinadamente se robustece. Mas tirar essa fé natural, como se fosse isso uma cegueira fanática, talvez alguém dissesse para ela: você está ficando louca, você acha que vai encostar naquele rapaz, você vai ficar bem? Talvez um cientista da época diria isso para ela. Isso contraria qualquer lógica científica, você tocar nele e ele te curar. Se isso acontecesse hoje, cientistas diriam isso. Pensadores diriam isso. Filósofos materialistas diriam isso. Mas não, ela se curou. Isso é fé natural. Isso é da natureza de uma criatura que sabe da sua relação com o Criador. É esse o sentido que Emmanuel diz nessa questão 354 do livro Consolador. É isso que ele diz, quando então ele diz, ele escreve lá na resposta, que fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Essa é a frase dele. Essa certeza é a fé natural, que não preciso de explicações. A fé raciocinada é necessária, para que a fé natural não seja elevada ou não seja levada em demasia a ponto de gerar a cegueira. Por isso Kardec escreveu no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo: a fé cega levada ao excesso gera o fanatismo. E o que evita a fé natural descambar para um aspecto fanático é raciocinar na realidade da fé. Aí vem a segunda fala de Santo Anselmo, que ele diz: e é necessário compreender para continuar crendo. E o que Kardec nos traz na fé raciocinada? Se não isso, compreender. Trazendo até uma fala do apóstolo Paulo, quando ele dizia: de nada adianta meu coração orar com fé se a minha mente não sabe o que eu digo. Então é preciso compreender. É preciso saber que faltam 10 minutos. Então esse é o aspecto. E aí vamos para a fé raciocinada ali do Cristo. Nós temos duas passagens interessantíssimas que mostram a lógica da fé raciocinada. Uma no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a mulher cananeia. Eu estou vendo essa cadeira aqui, estou com vontade de sentar, que vocês nem imaginam. A mulher cananeia. Passam Jesus e seus discípulos, e uma mulher começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, que minha filha jaz doente em casa. E ela grita tanto que um dos discípulos diz: Senhor, essa mulher nos incomoda, vamos despedi-la. E Jesus diz: deixai
que eu mesmo a despedirei. E ele chega a ela e diz: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Não convém dar aos cachorrinhos as comidas que caem das mesas dos senhores. O que ele estava dizendo ali? Mulher, eu vim trazer uma mensagem para um grupo de pessoas que têm a condição de aprender, que conhecem o assunto, mas estão se desgarrando dele. Eu não posso levar a vocês o ensino, a orientação que eu trouxe a eles, porque vocês ainda não entendem isso. Povos cananeus, eram chamados povos menores, fenícios, cananeus e vários outros. Tanto que os judeus os chamavam de gentios. Então veja, vocês não conhecem nem a estrutura da lei. Então não convém dar a você aquilo que é reservado aos que entendem. Nem aquilo que cai da mesa do Senhor, ou seja, aquilo que eles não estão aproveitando também não vale passar para você. Aí ela diz para ele assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Em outras palavras, Senhor, eu não quero saber o que o Senhor trouxe foi para eles ou não. Eu quero saber que o que eles estão jogando fora para mim é muito. Pode me dar. O que eles não estão aproveitando desse ensino que o Senhor traz, eu aproveito. Pode trazer para mim. Porque eu acredito no quem o Senhor é. Por isso que ela pediu a cura da filha. E ele vira-se para ela e fala: mulher, grande é a tua fé. Vai que a tua filha está curada. Ou seja, ela falou: olha, o Senhor fez diversas coisas ali perante eles. Eles não acreditaram. Eles deixaram isso de lado. Eu acredito no que eles jogaram fora. Isso é raciocínio puro. Bom senso puro. E ele diz: vá, que a tua filha está curada. No outro momento, chega um centurião, dizendo a ele: Rabi, mestre, meu servo está doente em casa. E aí Jesus diz assim: vamos até sua casa. E o centurião diz a ele: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Sou comandante, tenho meus comandados, se dou uma ordem, eles a cumprem, eu estando ou não junto deles. O Senhor tens os exércitos celestiais. Dize uma só palavra daqui, que meu servo será curado lá. E ele disse assim para o centurião: grande é a sua fé. Vai que o seu servo está curado. E essa ele não parou aí. Ele disse assim aos que estavam junto com ele: em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Porque ele usou uma lógica de raciocínio perfeita. Eu sou um centurião, dou ordem para a minha centúria, para os 100 soldados. Se eu dou uma ordem, eu não tenho que estar lá, eles vão fazer. Jesus tem muito mais do que o poder de uma centúria. Se ele disser para os seus anjos curar meu servo em qualquer lugar, eles vão curar. Ele fez uma analogia, pura e simples. Isso é fé raciocinada. Agora, a fé raciocinada não diminui a fé natural. A fé natural evolui por uma fé raciocinada. Mas sem a frieza que muitos querem colocar na fé. E aí sim, quando entendemos isso, nos minutos tem que tirar as tosses que eu estou dando aqui, vai cortando os minutos. Quando a gente entende isso, aí sim, aí nós cremos, sabemos e podemos fazer. Antes disso, não se faz nada pela fé, porque não compreendeu a fé. Eu posso fazer as coisas, posso ser útil, posso ser bom com as pessoas, mas não é pela fé, porque eu ainda não entendi o que é fé. Eu ainda não construí o conceito claro para mim. Aí sim, nós vamos nos valer de uma fala de Leon Denis, capítulo 24
do livro, O Problema do Ser, Destino e da Dor, de onde saiu o tema para o Congelde desse ano. Lá no capítulo 24 ele diz assim: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. O agir não pode estar dissociado do sentir. Um exemplo: o pessoal chega para mim, domingo, pela manhã, campanha do quilo, né, pedir alimentos. Fala assim: irmão, você não vai à campanha do quilo? Eu falei: lógico que eu vou. Afinal, sou o presidente do centro. Se eu não for, o que vão pensar a meu respeito? Veja, quem me olhar batendo de casa em casa pedindo alimento, vai: olha aqui, servidor. E eu estou assim: não, mas esse povo demora demais a abrir a porta, eu preciso ir embora, vamos andar rápido, né? Então vejam, não há como uma prática da fé sem o entendimento da fé, sem entender que eu preciso crescer na fé, pelejar na fé. E quando isso chega, aí sim, né? Um filósofo octogenário que nós já temos hoje, Gilberto Gil, ele diz: andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Ele só cometeu um detalhezinho: não é que ela não costuma falhar, ela nunca falha, desde que exista. Então, andar com fé eu vou, pois a fé nunca falha. Na linguagem dele seria essa. Mas para chegar nisso, eu preciso compreender esses outros elementos, porque senão eu seria um fantoche da fé, um fantoche da fé alheia. Começarei a me regrar pelas crenças e deixo de sentir. A fé, para nós aqui de Minas, mineiros, é fácil da gente entender. É um trem que a gente sente aqui dentro. Ponto. Não é fácil entender isso? Quem é de Minas, nós mineiros aqui entendemos, não é? O que é fé? É um trem que eu tenho aqui dentro. Ponto. E é um trem que nos dá força. É um trem que nos dá ânimo. É um trem que nos faz ser perseverantes. Por isso que a gente diz que fé é um trem bom que a gente tem aqui dentro. E é um dos elementos fundamentais para a existência. Ter no que crer. E aí sim, nós conseguimos fazer. Por uma questão muito simples: ninguém dá o que não tem. Então, como vivenciar a fé se eu não a construir? Kardec nos dá uma aula de descrição de qualidades e características da fé, que eu sugiro, leiam lá o capítulo 19. Ele diz: a fé é calma em si mesma. Ele diz: a fé é humilde. Ele diz: a fé é contagiante, exuberante e contagiosa. Ele nos fala. Não é exaltada. Ela nos dá ânimo. E quem a tem, aí sim, quer agir. Não quer passar a fé para o outro, porque sabe que o outro vai construir, mas quer agir. Então, para que possamos, na ideia que trouxeram, não basta crer e saber, é preciso fazer, eu diria: é preciso crer, é preciso saber para começar a fazer. Porque senão não faremos em nome da fé, faremos em nome nosso. Faremos por modismos. Então é preciso nós pensarmos dessa forma. Ah, mas e aquelas ideias correntes que dizem que Deus confere a fé às pessoas? É fazer Deus ser muito injusto, né? Falar que Deus confere fé para uns, não confere para outros, faz dele injusto ao extremo. A equanimidade vai para o ralo. A equidade das ações desaparece. Isso não se coaduna com uma ideia de um Deus soberanamente justo e bom. E ainda mais aquele que tem fé será salvo. E Deus é que deu a fé, então Deus escolheu alguns para ser salvos e outros não. Em 1 minuto eu salvo. Aqueles para ser salvos, outros não. Então Deus também é injusto?
porque Ele quer salvar uns e outros não. Isso é o que acontece quando nós queremos reduzir Deus ao nosso tamanho, para tentar explicá-lo, e não nos elevar a um tamanho que possa nos aproximar do real entendimento de Deus. É o que a teodiceia busca fazer, e não a teologia. E nesse aspecto, inclusive, tem uma fala de um materialista, aliás, materialista com gosto mesmo. Esse é materialista, assim, não é aquele materialista ateu que fala assim, graças a Deus que eu não acredito em Deus. Não é essa turma, não. Esse era um materialista efetivamente absoluto. Feuerbach, discípulo de Hegel, contemporâneo de Marx. E ele escreveu uma coisa interessante. Ele escreveu uma verdade. Está lá no livro A Essência do Cristianismo, uma das suas 3 obras. E ele escreve assim: está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu desconfio que o homem criou Deus, à sua imagem e à sua semelhança, pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos que qualidades divinas. Ele não está errado. O Deus que nos é apresentado, que não é o Deus da real existência. O que é o Deus que nos é apresentado? O Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais nos filhos, 3ª e 4ª gerações. O Deus que escolhe uns e deixa outros de lado. Aí dá para entender de onde vem uma raiz materialista. Quando o extremismo da fé, na cegueira extremada, abre espaço para não ter lugar para Deus. A fé chega num nível de obscurantismo tão grande, obnubilação tão grande, que o próprio Deus fica afetado. Porque a gente põe em nome dele tudo aquilo que nós queremos fazer. Se nós olharmos essas estruturas de Deus, são os nossos próprios defeitos. Então, pensemos melhor nessa ideia da fé, como a luminosa certeza em Deus, que ultrapassa os limites das crenças religiosas, conforme Emmanuel. 1 minuto e 30 que passou aí. Agradeço a paciência de vocês. Desculpe o entrecortado da tosse. Né? Muito obrigado, gente. Muito bom.